Mais uma derrota no tie-break. Mais uma derrota para uma equipe mineira. Mais uma derrota para um time do G3 da competição. Porém, segundo ponto somado contra essas equipes. O que dá pra gente tirar de bom e de ruim desses jogos? Fica aqui que eu te falo. Galera, pós-jogo de Fluminense 2, Minas 3, aqui na Hebraica ainda, o jogo terminou há pouco. Pedir pra você se inscrever aqui no canal, pra você ficar por dentro de todos os conteúdos da Superliga do futebol feminino, que é o que a gente traz aqui no canal Time de Guerreiras. Pedir pra você dar o like nesse vídeo, pra mais pessoas receberem esse conteúdo, essa análise do jogo, e ativar o sininho também, porque sempre que a gente postar alguma coisa nova, você vai ser avisado. Se você quiser colaborar financeiramente com o nosso canal, por exemplo, semana que vem tem jogo contra o Mackenzie em BH. Gostaria muito de ir, só que não tenho dinheiro. Eu provavelmente vou contra o Barueri no final do ano, aqui para São Paulo é um pouco mais barato, eu consigo casa de amigo, não pago hospedagem, mas para BH contra o Mackenzie eu não tenho essa verba no momento. E se você quiser ajudar a no futuro a gente conseguir estar presente em 100% dos locos, 100% dos locos não, 100% dos jogos em loco, nós já estamos em 90%, se você quiser ajudar a gente a chegar no 100%, temos nosso Apoia-se aqui na descrição. O link está aqui abaixo para você apoiar a gente recorrentemente a partir de R$2 por mês. Você escolhe o valor, mas a partir de R$2 por mês você já consegue ajudar, beleza? Vamos direto falar do jogo então. Eu abri o vídeo comparando com a derrota do Praia Clube, mas as semelhanças entre o jogo do Praia Clube contra o Minas só que era contra uma equipe mineira e só que acabou no tie-break. Porque de resto não tem semelhança as duas partidas. Contra o Praia, para dar um resumo de 30 segundos, o Fluminense mandou no jogo no primeiro e no segundo set. Terceiro set equilibrado, o Praia ganhou. Quarto e quinto set, o Praia mandou no jogo. O jogo foi meio a meio. Hoje, o jogo foi meio a meio desde o começo até o final. O jogo foi ponto a ponto, teve um equilíbrio muito grande desde o primeiro set. A primeira parcial começou com o Minas colocando uma pressão muito grande com o saque da Thaísa. A Thaísa estava muito forte no saque no começo, no jogo inteiro, mas no começo ela conseguiu fazer com que o Minas abrisse 5-2. A Kizzy começou jogando muito, já dando spoiler, ela ganhou o Viva Vôlei, fez 32 pontos, só que aí o 5-2 pro Minas acabou virando um 8-8, porque um fundamento do Fluminense que estava faltando nos outros jogos, que eu vinha trazendo aqui nas análises, que estava sendo um problema pro Fluminense, hoje funcionou muito. O bloqueio, esse 8-8, eu até anotei, na verdade quando chega a 10-8, o Fluminense dos 10 pontos tinha feito 6 de bloqueio. 6 pontos de bloqueio. 3 da Lara, 2 da Prieldes e 1 da Amanda. Então, assim, nosso bloqueio estava funcionando desde o começo, o que fez uma diferença boa pra gente, porque foi o que proporcionou o Minas a pedir o primeiro pedido de tempo no 11-9. O Fluminense abriu 16-13. E o Minas pediu tempo de novo, mas ainda assim a partida muito equilibrada. Nenhum time conseguiu abrir muita vantagem em momento nenhum. E o Fluminense fechou o set no 25-21, num erro de saque da Diana Gray que você está vendo aí na tela. Segundo set, o começo dele foi o momento que o jogo mais desequilibrou. Começou 5-1 pro Minas, só que repetiu o cenário de ser com muito mérito no saque da Thaísa. A Thaísa, quando entrava no saque, dava muito trabalho pro Fluminense. E não só no saque, o Fluminense estava com muita dificuldade de marcar a Thaísa na rede também. A gente tem que dar o mérito, assim como foi contra o Sesc Flamengo, que eu falei que o nosso bloqueio estava escancarado, muito graças ao mérito da Brie King. A Diana Gray também é uma levantadora absurda. Ela não fez uma partida tão boa quanto a Brie King fez aqui contra a gente, mas no quesito deixar a Thaísa sem bloqueio, deixar a Thaísa com bloqueio simples, ela é especialista. E a Thaísa, se ela recebe a bola com bloqueio simples torto ou sem bloqueio, ela vai botar no chão. E era o que acontecia na maioria das vezes. Eu até chego a notar que o Fluminense, por alguns momentos, dava algumas bolas de graça pro Minas, e que o Minas vai ter aproveitamento de 95% dessas bolas. Tinha algumas passagens que a Amanda, a líbero não, beleza, mas a Amanda ia passar de graça pro outro lado, que ela optava por passar de manchete. E eu aqui, dessa posição que eu tô assistindo o jogo, desesperado pela passada de ataque, mesmo que fosse um ataque fraco no fundo, porque a bola de graça, uma manchete alta pro Minas passar e rodar essa bola, vai cair. Elas vão botar no chão. O Minas não é o time que eu jogo vôlei de praia no aterro, sabe? Bola de graça pra elas é ponto, não tem jeito. E o Fluminense toda hora dava bola de graça e era ponto quase que sempre da Thaísa nessas situações. Quando o Minas abriu uma vantagem maior, 21-16, o Guilherme tira a Vanessa, porque adivinha o que é que virou problema nesse momento? O passe do Fluminense, obviamente. Diferente dos outros jogos, hoje a Amanda estava muito mal no passe. Mas a Amanda não saiu
Eu até pedi a saída dela por um momento, mas eu entendi depois o motivo. A Vanessa começou a titular no lugar da Maciel. Até aí, ok. Porque na minha visão poderia ser qualquer uma das duas titulares. A Vanessa tem um passe melhor, a Maciel ataca melhor e saca melhor. Só que na hora que a Vanessa foi sair, o Guilherme colocou a Tamara. E a Tamara, as únicas vezes que tinha entrado era de oposta. Eu fui falar com o pessoal que tava em casa pra ver se a transmissão tinha falado alguma coisa da Maciel. E a transmissão falou, e depois eu confirmei aqui com o Fluminense também, que a Maciel tava com incômodo no cotovelo. Ou seja, o Fluminense só tinha uma ponteira no banco, que era a Tamara. Até por isso não tinha como tirar a Amanda. Então, precisamos da Maciel recuperada e precisamos de Dona Pietra. Eu já trouxe a informação no Twitter e no Instagram. Vou gravar um vídeo só sobre isso depois. Mas reforço aqui, a Pietra não vai se recuperar esse ano. A Pietra está sendo trabalhada para voltar ano que vem. Esperamos que a partir de janeiro. A previsão é essa, mas não dá para cravar, né? A Pietra não joga mais em 2024. Tudo bem que faltam 4 jogos e 4 jogos acessíveis, né? 4 jogos contra equipes da parte de baixo da tabela. Mas a gente precisa da volta da Pietra. Pela qualidade e pela quantidade também. Porque a gente tá com falta de ponteira. A Maciel sentiu dor no cotovelo, só tinha a Tamara, que só tinha jogado de oposta. Então fica aqui a nossa torcida para que não seja nada grave com o cotovelo da Maciel e que a Pietra volte o quanto antes, que não passe de janeiro esse retorno. Tomara que no primeiro jogo em janeiro ela já possa jogar. Apesar da vantagem do Minas no segundo set, o Fluminense reagiu. A Vanessa foi pro serviço, conseguimos fazer 4 pontos seguidos no saque dela. O Minas estava 24-20, se eu não me engano, 24-19. O Fluminense botou 24-23, mas aí o Minas fechou em 25-23, vantagem mínima, empatando o jogo. O terceiro set foi, eu acho que o mais equilibrado deles, o terceiro e o quarto. Aliás, uma coisa que eu não tinha citado, no segundo set, o Guilherme tirou a Marcele e colocou a Lelê. A Marcele também estava mal no passe, ele colocou a Lelê até melhorou. Inclusive, botou a dúvida na minha cabeça, imagino que é na do Guilherme também, de quem deve ser titular contra o Mackenzie. Lelê ou Marcele. Na minha cabeça, Lelê. Mas pela partida de hoje, tá? Porque a Marcele também é boa jogadora. Mas no começo do terceiro set foi justamente a Lelê que complicou o passe um pouco, foi o momento de baixa dela. Mas o Fluminense se recuperou, fez 5 pontos seguidos, fez o Nicola parar o jogo, a vantagem ficou em 3 pontos pro Fluminense até os 18-15, quando o Nicola parou de novo. E essa vantagem se manteve até o final, quando o Fluminense fechou em 25-18, com esse ponto que você tá vendo aí na tela, ó. Ataque pra fora da Kizzy. Nesse momento eu até escrevo no Twitter. Se você não segue lá, siga @time de guerreira, no singular. E bota no Instagram também, claro, @time de guerreiras, no plural. Abre aspas. Tiramos ponto do Praia Clube e agora já tiramos pontos do Minas. Mas, diferente do jogo em Uberlândia, temos que somar os 3 pontos hoje. O jogo tá favorável, em casa, e o time está bem. Tem que fechar em 3-1. A gente já sabe que não aconteceu, né? Mas é porque contra o Praia, de novo, é difícil. Apesar de serem jogos diferentes, é difícil a gente não comparar, porque contra o Praia a gente abre 2-0 e tem um match point pra fechar em 3-0 o jogo, né? Hoje foi completamente diferente. Mas hoje o Fluminense entrou no quarto set com a torcida a favor, com o psicológico a favor, o psicológico do Minas também estava abalado. O Fluminense tinha que ter fechado no 3-1. Mas foi o Minas que começou melhor o quarto set. E aí, pra mim, tem um nome que eu gosto muito, mas meu trabalho é a análise, né? E eu tenho que analisar também. A Prielt foi bem mal no quarto set. Foi bem mal no quarto set. Ela tava tomando decisões... A única decisão acertada que ela tomava, e nesse caso não é nem demérito dela, mas a única decisão acertada que ela tomava era quando ela levantava pra Ariane. Porque a Ariane tava virando tudo. A Ariane fez 29 pontos no jogo. A maior pontuadora foi a Kizzy com 32, a Ariane fez 29. Mas toda hora a Vanessa tava encarando uns bloqueios que, meu Deus do céu, teve um que foi até no tie break, que ela tava com a diagonal inteira aberta, ela atacou no meio do bloqueio, o Guilherme parou pra dar um esporro nela. A Amanda também chegou até a lesionar o dedo, não tava atacando com toda a confiança. E a Pri seguia insistindo em levantar na Vanessa e na Amanda. Não tinha condição. Eu sei que é difícil você levantar todas as bolas na oposta, mas, pô, levanta metade delas na Ariane, mais da metade. Ela insistiu muito nas ponteiras. Pra mim, isso foi crucial no quarto e no quinto set. Ela caiu muito de nível, e logo ela, né? Porque na temporada passada, eu já falei isso pra ela, inclusive. O melhor jogo dela pra mim na temporada passada é justamente contra o Minas, aqui na Hebraica. Ex-clube dela, enfim, não vou entrar no mérito da relação que ela tem com o Minas, com a torcida do Minas. Não sou ninguém pra julgar isso. Mas fato é que contra o Minas aqui na Hebraica, a temporada passada,
O Fluminense venceu no tie-break e ela jogou muito. Eu não lembro se ela ganhou o Viva Vôlei, mas se eu elegesse o Viva Vôlei, ela teria ganho. Ela, pra mim, comeu a bola naquele jogo e eu esperava que ela Prieldi de novo. Eu esperava que ela Prieldi com sangue nos olhos. E aqui, não só pelo Minas, mas pelo time que ela defende, sabe? Pelo Fluminense. O Fluminense veio de uma derrota doída contra o Praia. O Fluminense que tá mirando chegar no G4 pela primeira vez, que perdeu o jogo aqui na Hebraica pro Bauru, que esses 3 pontos tinham que ser recuperados, sabe? Desses 3 pontos que o Fluminense perdeu contra o Bauru, a gente recuperou, entre aspas, um contra o Praia, porque eu não esperava ponto contra o Praia, e tava recuperando um aqui contra o Minas. Se ganha o jogo no tie-break, recuperava 2, zerava a conta. O Fluminense voltava de vez pra briga pelo G4. Enfim. Esse é meu parênteses pro Yeltsin, tá? Mas gosto muito dela. Como jogadora e como pessoa. Mas o fato é que foi um jogaço no quarto set, não tem como negar. Quem assistiu esse jogo sem ser torcedor do Fluminense e do Minas, teve ali um momento de voleibol, assim, masterclass. Porque a Pri, da metade do quarto set pro final, passou a jogar muito mais com a Ariane, de fato. Ela percebeu isso, foi orientada pelo Guilherme. E o jogo ficou com pouquíssimos erros. Os pontos que aconteciam raramente era ponto dado pelo adversário, era ponto conquistado por quem fez. E tava muito bom de assistir o jogo. Não pra gente que o Minas ganhou, né? Quando o Fluminense tava na frente por 19-18. E aí a minha anotação seguinte é no 23-21 pro Minas. E o set acabou de novo 25-23. Os 2 sets que a gente perdeu pro Minas fora o tie-break foram na vantagem mínima. Veio o tie-break. Equilíbrio absurdo. Primeira anotação que eu faço, tá 6-5 pro Minas. E eu anoto aqui, ó. Mesma tônica do quarto set. Equilíbrio absurdo, poucos erros e ninguém abrindo 2 pontos de vantagem. Guilherme pede tempo. Eu nem entendi direito por que ele pediu tempo no 6-5, se o jogo tava tão parelho, o Fluminense tava bem, mas ele claramente percebeu algum motivo pra pedir tempo que eu não percebi. Gostaria de saber. Se a gente pudesse fazer mais entrevistas depois do jogo, eu podia perguntar pra ele. Era uma pergunta que eu teria pra ele, fora várias outras. Depois que esse equilíbrio aconteceu e o Guilherme pediu tempo, não tô dizendo que é culpa do Guilherme, mas o pós-tempo do Guilherme foi melhor pro Minas. O Minas abriu 3 pontos de vantagem, abriu 11-8. E foi a hora que eu anotei que, de novo, a Pri voltou a insistir em jogadas que dava errado. Aquele bloqueio que a Vanessa encarou, que eu falei que tinha diagonal aberta, foi nesse momento, no tie-break. Ela tava tomando decisões erradas. A Amanda, eu não sei se era por causa do dedo lesionado, mas a Amanda também não tava atacando igual ela tava atacando no começo. E a Pri tinha que ir mais com a Ariane nesse tie-break, sabe? Era hora de decidir. Não foi o que aconteceu. E o Fluminense perdeu o tie-break por 10-15. Eu falei de recuperar pontos, vou colocar aí na tela agora a tabela planejada, pra gente ver como é que ela ficou. Quando começou o jogo, o saldo do Fluminense, só aquela explicação rápida. Jogos do Fluminense estão na esquerda da planilha, jogos do SESI Vôlei Bauru estão no meio, jogos do Sesc Rio Flamengo estão na direita. Ah, Rafael, por que eu jogo desses 3 times? Porque eu julgo, e já descobri que a comissão técnica do Fluminense também julga, que a disputa pelo 4º lugar da Superliga é entre essas 3 equipes. Osasco, Praia e Minas vão brigar entre eles no G3. Pelo 4º lugar, Fluminense, SESI e Sesc. Do 7º para baixo, todo o resto. Basicamente é isso. E aí, se a gente olhar só para os jogos do Fluminense, os jogos em vermelho são jogos que eu planejei que... Na verdade, primeiro, a nota de corte histórica do G4 são 44 pontos. E eu planejei para os 3 times que quiserem chegar nos 44 pontos, o seguinte. Jogos contra os times em vermelho, que são Osasco, Praia e Minas. Não pontuar nada, nem em casa nem fora. Jogos contra os times que estão em branco, que são os confrontos diretos entre Fluminense, SESI e Sesc. Você ganhar por 3 pontos em casa e perder fora, mas levando 1 ponto. E contra os outros times em verde, tem que ganhar dentro e fora. Não tem como negociar. Aí vamos olhar para o Fluminense. O Fluminense perdeu pro SESI Vôlei Bauru em casa, confronto direto. Na planejada era para ter somado 3 pontos, somou 0. Então no saldo de pontos planejados, o Fluminense estava com menos 3. O Fluminense ganhou do Sesc, mas na minha conta tinha que ganhar também, então continuou com menos 3 de saldo. E enfrentou o Praia fora. Planejamento 0 pontos. O Fluminense fez 1. Então o saldo do Fluminense foi para menos 2. Veio pra cá com menos 2 de saldo. Fizemos 1, estamos com menos 1 agora. Só que essa vitória no tie-break teria zerado. Esse que é o problema. Se a gente ganha no tie-break, a gente faria 2 pontos. Estaria no 0-0 de novo, para chegar nos 44 pontos. Ainda assim, não dá para negar também que você... jogar contra Praia e Minas em sequência. Que ainda por cima o Fluminense, né? A tabela é maravilhosa pro Fluminense. Olha essa sequência aqui. A tabela tem
Fico até nervoso. São 11 jogos no turno. O Fluminense tem 5 difíceis, contra os 3 do G3, Sesc e SESI. Os 5 são seguidos. Assim, é inacreditável que isso tenha sido sorteado, ou que... Enfim. Desabafei. Os 5 jogos difíceis são seguidos. Até esqueci o que eu ia falar antes desse acesso de raiva que eu tive. Ai, meu Deus. Enfim. Óbvio... lembrei. Óbvio que você jogar contra a Praia e Minas em sequência e conseguir tomar ponto dos dois é positivo. Porque como eu disse, como eu mostrei, como tá na tela, os pontos planejados contra esses 3 times são 0. O Fluminense, em 2 jogos que era pra fazer 0 pontos, fez 2. Tem o seu lado positivo. Só que o Fluminense tá com menos 1 de saldo, poderia estar zerado. E agora os jogos que vem pela frente são 4 jogos em verde. Onde o Fluminense não tem como melhorar esse saldo, porque o Fluminense tem a obrigação de fazer 12 pontos. O saldo agora, nesse final de turno, só piora, caso o Fluminense não faça os 12 pontos. Mas vai fazer, fé. E os outros times, o Bauru e o Sesc, estão com 1 positivo de saldo. O Sesc já jogou nessa rodada, foi jogo antecipado contra o Osasco lá em Osasco, venceu, tá com 1 de saldo, vai continuar. O Bauru recebe amanhã, no caso de que você tá vendo esse vídeo, hoje, o Praia Clube. O Bauru tem que perder esse jogo, tem que fazer 0 pontos. Se o Bauru pontuar, ele aumenta esse saldo. Então, no momento, o recorte o Fluminense tem menos 1 de saldo, Bauru tem 1, Sesc tem 1. Na tabela planejada, a gente tá 2 pontos atrás deles. Na tabela real, a situação tá essa aí, ó. O Fluminense tá 1 ponto atrás do Bauru, na tabela corrente, né? Não na planejada, mas na corrente. O Sesc tá lá na frente porque o Sesc tem jogos a mais. O Sesc já adiantou 2 rodadas, então em algum momento a gente cola na equipe do Bernardinho, assim como o Bauru também em algum momento cola. Mas, enfim, a análise desse jogo em resumo, eu tô analisando há meia hora, né? Mas em resumo, foi um bom jogo do Fluminense. Contra um time que vai brigar pra ser campeão da Superliga de novo, como é desde 1911. Só que o Fluminense tem que ficar atento com algumas coisas. Primeiro, as pontas. Não dá pra gente depender do Maciel com o cotovelo lesionado, não sei qual grau dessa lesão, cotovelo lesionado, e a Pietra que tá demorando a voltar com essa lesão de joelho. A lesão, até onde eu apurei, não era grave, não era ligamento, não era tendão, não era nada, ela tá demorando, que quando voltar, provavelmente vai voltar insegura, né? Ou seja, se tirar Maciel e Pietra, a gente só tem Tamara no banco. As pontas são um problema. A opção que tinha da base era a Duda Veronês. Só que ela tá emprestada no Irati pra jogar a Superliga B, que aliás tá começando essa semana. Então, assim, essa posição a gente tem que ficar ligado. Tinha a Fernanda da base também, que foi pro Curitiba jogar a Superliga B. As 2 ponteiras da base que o Fluminense podia ter aproveitado, não aproveitou. No caso da Fernanda, nem prestou. A Fernanda foi embora mesmo porque ela já estourou a idade da base. A Duda ainda tem idade de base. Ela vai jogar a Superliga B e volta pra jogar a base ano que vem. Não sei. Eu acharia prudente buscar uma ponteira no mercado. Rafael, vai trazer uma ponteira pra não jogar? Preciso lembrar que temporada passada a gente trouxe a Camila Leite como central pra não jogar? Assim, isso já aconteceu. Traz uma jogadora com salário baixo, que era o caso da Camila Leite, deixa como 4ª opção. Porque não dá pra ficar igual tava hoje, só com a Tamara. A Amanda tava em quadra, mas tinha que sair. Ela é uma jogadoraça, mas ela precisava sair pra respirar um pouco, porque ela tava errando muito o passe. Então, assim, esse argumento de vai contratar pra botar pra não jogar, já quebrei. Camila Leite, temporada passada, foi exatamente isso. Veio pra ficar como quarta central, não jogou e era isso. Foi importante ela estar ali, caso precisasse. E o outro ponto de atenção é um que eu já tinha reforçado antes e vou reforçar de novo. Eu achei que ia ser pequena essa análise, né? Eu já tô falando há quase 20 minutos. A Bruninha, outro vídeo que eu vou gravar durante a semana, mas a Bruninha, ela ainda não tá treinando com o Fluminense, só que ela já tá inscrita na Superliga. Ela já está inscrita na Superliga. Todo jogo eu abro o sistema da CBV lá pra imprensa, pra ver estatísticas e tal, quantos pontos cada um tá fazendo, em tempo real e tal. Quando eu abri hoje, eu tomei um susto. Tinha uma camisa 2 do Fluminense. É a Bruninha, ela tá inscrita na Superliga. Ela só pode jogar em janeiro. Não sei porque que eu me exaltei com essa informação, né? Mas beleza. Ela só pode jogar em janeiro. E assim, que bom. Eu não sei como ela vai chegar. Não é para ela chegar tomando a vaga de titular da Prieldi. Só que
Hoje, quando a gente precisou de inversão, entrou a Sofia. E mais uma vez ficou nítido. A nossa segunda opção de levantadora não pode ser a Sofia. E aqui, eu já falei da Sofia em outro vídeo. Eu vou me ater agora a falar... Meu nariz tá até coçando de raiva. Eu vou me ater... Não a Pri que eu vou falar agora, tá? Pelo amor de Deus. Mas ao contexto. Eu vou me ater a falar da Pri agora. Já falei da Sofia bastante em outro vídeo. A Pri oscila. A Pri oscila. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Não adianta me falar, Rafael, você tá cornetando a Pri. Todo mundo sabe que a Priscila oscila. Ela sabe. O Guilherme sabe. O Mário Bittencourt, que não vem ver jogo do vôlei nunca, só vem ver contra o Flamengo, porque, né? É igual o futebol feminino. O Mário só vai contra o Flamengo. No jogo contra o Minas, contra o Praia. Mário Bittencourt, que não vem em jogo, sabe que a Priscila oscila. Todo mundo sabe. Você tem uma Bruninha, que se ela voltar 70% do que ela tava antes do doping, é outra parada. É outra parada. Por exemplo, a Marcele hoje. A Marcele não, vou dar um exemplo. O vídeo já tá longo mesmo, vou me estender mais um pouquinho. Vou dar o exemplo das líberos. A Lelê, temporada passada e retrasada, oscilou muita coisa. Só que com todo respeito à Teté, com todo respeito do mundo, que a Teté nem jogadora de vôlei é mais, abandonou a carreira, não sei os motivos, não tô aqui pra julgar esse mérito, foi estudar, desejo muito sucesso pra ela na carreira que ela escolheu, eu acho que é medicina, mas não tenho certeza. Mas a Lelê oscilava e o banco dela era Teté. Eu vou me resumir a falar só isso. Então a Lelê tinha que jogar sempre, 100% do tempo. Agora não é assim. A Lelê começou a temporada mal, entrou a Marcele, jogando muito mais que a Lelê. Então assim, olha a importância de você ter um banco de peso. Cara, a Marcele era jogadora de confiança do Bernardinho, fora da posição dela, de ponteira passadora que a Marcele jogava. A Lelê começa a temporada, olha pro banco, não é a Teté que tá lá, é a jogadora de confiança do Bernardinho, é outra coisa. No Carioca, a Lelê perdeu a posição, pô. A Lelê jogou contra o Tijuca na estreia, jogou na segunda rodada contra o Flamengo, mal, durante o jogo saiu, o Marcelo entrou, Marcelo titular na final e Marcelo titular até hoje. Hoje foi o contrário. Guilherme justíssimo. Marcelo tava mal, tava quebrando o passe do Fluminense. Lelê, vem, entra. Teve seus erros, teve suas oscilações, mas entrou bem. Entrou bem, como eu falei, botou a pulga na minha cabeça de quem deve ser titular contra o Mackenzie. Então, feito, terceiro parênteses que eu faço, mas feito todo esse parênteses de líbero, voltando para as levantadoras, olha a importância de você ter a Bruninha no banco, caso ela seja banco. Pô, a Pri tá oscilando. Hoje, o Guilherme não tira a Priscila se não for em versão de 5-1. E tá certo. Ele tá certo, ele não... eu tenho que medir muitas palavras, porque eu não sei quem assiste... Na verdade eu sei quem assiste esses vídeos, mas eu vou fingir que eu não sei. O Guilherme tá certo em não colocar a Sofia no lugar da Priscila sem ser em versão de 5-1, porque não tem condição da Sofia jogar. Não no Fluminense. Claro que... eu generalizei, né? Eu também tô cheio de dedo pra gravar um vídeo, né? Eu quero criticar, eu tenho que criticar e vambora. Mas... não tem condição da Sofia jogar no lugar da Priscila. Só em versão de 5-1, e olha lá. Com a Bruninha isso acaba. Com a Bruninha vira Marcelo e Lelê. Tem uma levantadora no mesmo nível do banco. Oscilou? Sai. Aí quem entrou, joga um pouquinho, oscilou? Sai. O Fluminense vai ter sempre uma opção de levantadora de alto nível. Assim como tem de líbero hoje. O Fluminense tem sempre uma opção de líbero de alto nível. A não ser que as duas estejam num dia abaixo. Aí acabou também. Mas hoje não foi o caso. Ele entrou bem. E saber que a gente vai ter isso pra levantadora me conforta um pouco. O vídeo tá bem longo. Deixa eu pensar se tem alguma outra posição que eu quero falar. Já pensei, não tem. Eu ia falar que a gente só tem uma oposta, mas é a Ariane, né? É a jogadora que num jogo Fluminense perde, ela faz 29 pontos. Então estamos muito bem servidos. E assim, toda noite você ajoelha, acende uma vela e reza pra Ariane não ter lesão essa temporada, tá? Por favor. Aliás, ainda bem que fui falar de oposta. A Tamara era quem entrava de oposta nas inversões até os outros jogos, né? No jogo contra o Praia, entrou a Tefão, que pra quem não sabe o apelido é a Stephanie, que era da base Fluminense, camisa 10. O apelido dela é Tefão, então vou chamar ela de Tefão. Ela entrou contra o Praia, fez um jogo ok, nada demais, eu acho que ela nem chegou a pontuar. Hoje ela entrou, jogou bem, tá? Jogou bem. E detalhe, na base ela era ponteira. Ela tá de oposta porque a gente só tem a Ariane. Bem, entrou bem. Mas não pode ser uma opção caso a Ariane tenha uma lesão, pelo amor... Vou até bater na madeira aqui, ó.
Então, assim, todo dia você ajoelha assim de uma velha e reza para Ariane não ter lesão. Se isso acontecer, meu amigo, eu não sei o tamanho da merda que vai dar. A outra opção para oposta, além da Tefon, era de novo a Duda Veronês, que está emprestada no Irati. E aqui não é uma crítica ao empréstimo dela, tá? Ela não ia ter espaço. Vai jogar uma Superliga B que vai até março só. Março ela tá de volta. Ano que vem ela tem mais um ano de Sub-21. Perfeito o empréstimo dela. Mas, só pontuando, que era uma opção para oposta também. Ela chegou a treinar com adulto em alguns momentos de oposta justamente por isso. Tá, acho que eu falei de todas as posições. Nada a pontuar sobre o Guilherme. Que, pelo contrário, pra mim foi bem em mudar a Lelê, em botar a Tamara no lugar da Vanessa. Ele não tinha opção pra tirar a Amanda, infelizmente. E é isso, gente. Falei pra... Nossa, esse foi o pós-jogo mais longo, hein? Nossa senhora. Sinal que eu tô engajado na causa. E por isso, vou aproveitar o gancho claro, pra pedir mais uma vez pra você se inscrever aqui no canal. Você ficou aqui, deixa eu ver quanto tempo tem esse vídeo. Aqui pra mim tem 27, pra você vai ter menos porque eu vou cortar algumas coisas. Se você ficou 27 minutos aqui, você vai se inscrever no canal. Você vai dar essa moral aqui pro nosso trabalho. Você vai deixar o like nesse vídeo para mais pessoas durante o dia verem essa análise. Você vai ativar o sininho para você receber todo o conteúdo de vôlei que a gente puder fazer. Como eu falei, não vou pro jogo contra o Mackenzie em BH por falta de verba. Gostaria muito, mas talvez pra Barueri eu vá, porque é uma viagem mais barata. E lá eu tenho casa de amigo para ficar. Em BH eu teria que arcar com custos de alimentação e hospedagem. Mas, se você quiser ser um padrinho, uma madrinha aqui do canal, pra poder ajudar a gente a arcar com essas coisas, pra gente ir nos próximos jogos da sequência da Superliga e nos jogos da Série A1 do Brasileirão do Futebol Feminino, temporada que vem, nosso Apoia-se está aqui na descrição. Apoia-se é uma plataforma onde você consegue ajudar a gente mensalmente. Você vai lá, assina o nosso Apoia-se, a nossa página, que é apoia.se/time de guerreiras. A partir de R$2 por mês você consegue estar dando a sua ajuda ali. Você bota no cartão de crédito, não precisa lembrar, vai automático. Na hora que você quiser, você vai lá, você cancela. Não tem burocracia para cancelar. Mas, como eu disse, a partir de R$2, mas você escolhe o valor se quiser mais. Fique muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, fique é ótimo, né? Para ajudar a gente a financiar essas coberturas cada vez mais em loco, beleza? Eu acabei esquecendo, né? Porque a gente entrevistou a Vanessa. Falei tanta coisa que eu até esqueci que a gente entrevistou a Vanessa. Depois do jogo, vou deixar a palavrinha dela aqui pra vocês. E aí, na palavrinha dela, o vídeo já se encerra. Beleza? É isso. Um beijo pra todos, um abraço. Vejo vocês a qualquer momento, porque sempre pode aparecer notícia e eu vir aqui gravar. Ou, na pior das hipóteses, amanhã tem vídeo sobre aqueles vídeos especiais que eu faço de final de semana. O de amanhã é sobre os títulos que nós temos na base do futebol feminino, porque começou a copinha feminina e eu vou pegar o gancho para mostrar o quão vitoriosa é a nossa base do feminino, beleza? Fica aí com a Vanessa e quando ela terminar de falar, o vídeo acaba. Valeu! Boa noite, Vanessa. Derrotas 3-2 com o Minas, mas um jogo muito equilibrado, né? Os 5 sets foram bem equilibrados. O jogo foi decidido no detalhe. Qual que você acha que foi esse detalhe ou quais foram os detalhes que fez o Fluminense perder o jogo? É difícil falar agora, né? Mas a gente tem que valorizar a entrega da equipe, foi um 3-2, levamos um ponto e a gente tem que valorizar isso. É difícil pra caramba estar aqui, só quem tá aqui no dia a dia sabe, então a gente tem que valorizar muito cada ponto, cada set e assim por diante. Tá bom, obrigado, Vanessa.